A paz do Senhor, amados alunos da Escola Bíblica Dominical, como estão? São saudades, né? Nos revermos na aula, mas estamos aqui para ministrar a aula, segunda aula desse trimestre, e nós estamos falando sobre Josué, né? Um livro muito importante, bom de se falar, bom de se conversar com alguém sobre o livro. E estamos aqui para falar sobre ele. Nós estamos na segunda aula, estamos aqui para abençoar a sua vida através dessa ministração dessa palavra, deste ensino. E você que está aí nos assistindo, pega uma Bíblia. Se você já tem a lição, pega a lição e nos acompanhe. Será rápido, singelo e sucinto, para que nós possamos ter o objetivo da aula, que é aprendizado, né? Abre aí a lição de número 2. Nós estamos falando no trimestre sobre tempo de conquistas, né? E nessa segunda aula nós iremos falar sobre a chamada de um líder, né? Josué, na primeira aula nós falamos sobre as características do livro, e agora nós vamos falar sobre a chamada de um líder, né? Gostaria que você abrisse a Bíblia, livro de Josué, capítulo de número 1, versículo de número 9. Tá? Me acompanha aí, ó, que diz assim: Não tu mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué 1 e 9. Isso é o nosso texto do dia, onde está referenciado a nosso texto áureo, né? E a síntese dessa lição diz o seguinte, olha só: Deus, ao chamar alguém para exercer a liderança sobre o seu povo, garante a graça suficiente para suportar os embates. Olha só, quando Deus chama, Deus capacita, Deus ajuda, né? Que bom, Deus não desampara, Deus está sempre com ele. Maravilha. Né? Hoje nós vamos aprender algumas coisas nessa aula, o conselho do Senhor para Josué. Nós iremos também compreender as 3 abordagens que o Senhor teve na vida de Josué, né? E orientar as orientações dadas por Deus para Josué com relação à sua liderança, né? Você abre comigo também no livro de Deuteronômio 34, no capítulo 34, no versículo 1 ao 9, tá bom? Eu vou ler uma leitura rápida para a gente ganharmos tempo, tá bom? É um desafio para mim estar ministrando através do vídeo, mas o objetivo está sendo cumprido, né? Diz assim, Deuteronômio 34, 1. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo a Naftali, e a terra de Efraim, e a Manassés, e toda a terra de Judá, até ao mar último, e o sul e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse o Senhor: Esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente a daria. Mostra-te para veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Então o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu, os seus olhos nunca se escureceram e nem perdeu o seu vigor. E os filhos de Israel plantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto, do luto de Moisés cumpriram. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Aqui está, né, a chamada de Josué, a morte de Moisés e a chamada de Josué, o seu sucessor, né? Nós, para dar uma introdução nessa lição, eu gostaria de falar sobre a toda líder. E chega um momento de ou ele falece, ou um momento de sucessão. E todo momento de sucessão de uma liderança é muito difícil, porque
as pessoas não confiam, a pessoa tem medo, a pessoa que vai exercer essa liderança. E quando Deus vem através do Moisés e levanta Josué, e quando Moisés falece e o Senhor fortalece a vida de Josué, isso dá ânimo, encoraja Josué para continuar na liderança desse povo dos hebreus. Então, é um momento de que Moisés encerra a sua carreira e Josué inicia a sua carreira como líder. Então, não é fácil, né? Se nós pegarmos na Bíblia, tem muito exemplo de quem, se nós vamos pegar o exemplo, Moisés treinou Josué. Josué, vamos pegar aí a linha do tempo. Josué saiu com 40 anos de idade do Egito, 40 anos de idade. Ele exerceu a sua liderança aos 80 e faleceu com 110. 1/3 da sua vida foi dentro do deserto, aprendendo com Moisés. 1/3 aprendendo com Moisés. Moisés o preparou para ser líder. Josué buscava conhecimento em Moisés. Onde Moisés estava, Josué estava. Se nós pegarmos na tábua da lei, quando Moisés descia do monte, quem estava ali no pé do monte ajudando Moisés, Josué. Na guerra que Moisés passou, Josué era um dos combatentes. Quando Moisés chamou um de cada tribo para ir até a Canaã, ver o que tinha a terra, Josué estava no meio. Então, Josué aprendeu com Moisés. Moisés treinou Josué. Assim como Elias treinou Eliseu, Jesus treinou os discípulos, Paulo treinou Timóteo. Então, todo líder precisa treinar alguém para suceder. Nenhum líder é para sempre. Moisés não ia ficar para sempre no reinado, como líder do povo de Israel. Precisava de um sucessor. Ele preparou o Josué. E Josué, por mais que ele já era de idade, ele sentiu medo. Ele tinha experiência. E foi um dos únicos, né? Ele e Caleb, daquela geração que saiu do Egito, a entrar na terra prometida, a pisar na terra que tinha da promessa. Então, nós aprendemos muito nisso. Quando a gente fala sobre liderança, transição de liderança, é um grande sofrimento para quem está assumindo uma liderança bem-sucedida, que foi de Moisés. Moisés conhecia o povo, conhecia todas as suas artimanhas, as suas preocupações, as suas necessidades, né? E Deus estava com Moisés. Mas assim como Deus estava com Moisés, Deus avisa Josué: Josué, eu estou com você, eu não vou te desamparar. Então, é só uma introdução, né, da nossa lição. Nós vamos para o tópico 1. Vai ser bem rápida, tá bom? Só para a gente não... para nós ganharmos conhecimento e que quando a aula é presencial, tem dinâmica, a gente interage melhor. Mas pode nos procurar, mandar mensagem que a gente vai responder algumas perguntas. Se você tiver alguma pergunta, algum esclarecimento, a gente tentará da melhor maneira possível. Amém? O tópico 1 diz que era um novo tempo na vida de Josué. E era mesmo. Olha só. Na vida de Josué estava sempre com Moisés. Quando Moisés falece, mudou. Perdi a minha referência. A referência de Josué era quem? Moisés. Perdeu a referência. Um novo tempo. Mudou a vida de Josué. Segunda coisa, ele tem que assumir a liderança. E aí complica. Tem medo. Será que o povo vai me aceitar? Olha a cabeça de Josué. Então era um novo, diferente. Muita coisa mudou muito rápido para ele. E a segunda é para ele assumir essa iniciativa, para ele ter a iniciativa que o próprio texto diz: levante-te, vai para o Jordão, atravessa o Jordão. Olha só, tem iniciativa, eu vou estar com você, não fica com medo, esforça-te, você tem que se esforçar. Então, era um novo tempo, difícil para Josué. Josué precisava ser encorajado, ele foi encorajado por Deus. Muito bonito o texto, né? Quando a gente fala de encorajamento, muitas pessoas lêem esse texto: esforço, tem bom ânimo. Mas olha só o que ele estava para assumir: a liderança de um povo. E quando o povo ia conquistar, olha só, Moisés foi libertador, Josué foi
Josué foi conquistador. A promessa veio para todo o povo, mas quem estava na frente era Moisés. Mas quem conquistou foi Josué. Olha só. Então, isso assustava às vezes Josué. E Deus fala, não, pode ir, eu vou estar contigo. E aí ele assumiu a liderança. Quando você questiona por que Moisés não entrou na terra prometida, muita gente pode questionar, Moisés deveria ter entrado. Mas será? Deus, quando um fruto está maduro, Deus recolhe. Eu acredito nisso. Então, Deus tem sempre um plano. Nunca existirá líderes eternos. Líderes são passageiros. A palavra do Senhor é eterna. O Evangelho, tudo é eterno. Mas o plano de Deus para a liderança é por tempo determinado. Cada um tem uma liderança determinada por Deus. Então, se você tem referência de alguém, saiba, é por tempo determinado. Futuramente, para você assumir essa posição dessa pessoa. Então, tudo é um tempo determinado. Moisés não entrou porque não era para entrar. Nós conhecemos porque da fenda da pedra era para falar, ele fendeu a pedra. Os teólogos têm mais estudos sobre isso. Então, por uma desobediência, e o povo não entrou na terra por causa de desobediência. A primeira geração que saiu do Egito não entrou por quê? Por causa da desobediência. 4 dias era para gastar no deserto, gastaram 40 dias, 40 anos. Olha só que diferença, né? Então, é uma coisa que nós temos que parar para pensar. Se foi Deus que fez a promessa, não importa o tempo, a caminhada nos serve para nos preparar, para quando nós conquistar, nós valorizar aquele trajeto. Nós temos que valorizar o trajeto da promessa. A promessa foi feita, e aí há um momento de conquistar, mas há um trajeto para chegar. E nesse trajeto é que nós ganhamos experiência, será que nós estamos ansiosos? Então, temos que manter isso aí. Tópico 2. Conselhos para a conquista. Nós sabemos, eu falei na primeira aula, que o livro é dividido em 4 partes, né? É sobre a preparação da conquista, a conquista efetivamente. A terceira era a divisão da terra entre as tribos. E a última é a mensagem de Josué. Então, quando eu falo um conselho para a conquista, quando nós vamos conquistar, não podemos esquecer de algumas coisas. Primeiro, não despreze ninguém. Muitas pessoas já ajudaram Josué a estar lá. Caleb foi um, mas Josué não abandonou Caleb. Caleb esteve sempre junto na liderança de Josué. Não esqueça com quem você aprendeu. Quem aprendeu? Moisés. Tudo que Moisés tinha falado para Josué, Josué colocou em prática. Não despreze ninguém. Nunca esqueça o que você aprendeu e de quem você aprendeu. Porque você, futuramente, hoje nós somos uma geração, você é jovem, mas daqui a alguns anos, você será líder da futura geração. Isso você tem que lembrar. Eu não posso desprezar ninguém e eu tenho que me referenciar a alguém com uma liderança baseada na palavra do Senhor. Um líder que tenha confiança no Senhor, que coloca tudo o que sabe, que foi Deus que deu. Então, nunca despreze com quem você aprendeu. Não despreze ninguém. Ouve aquele líder que você se referencia. Busque características boas dele, qualidades boas, gestão, como ele gere as pessoas, como ele toma decisões. Então, nós temos que basear sobre isso aí. O terceiro ponto: viva, pregue e medite nas Escrituras. Isso Josué tinha. Ele vivia o que ele tinha aprendido de Moisés, o que ele tinha aprendido de Moisés, o que ele tinha aprendido com seus pais. Ele vivia, ele falava para o povo e ele meditava. É importante, um líder que não medita, ele é falho. Um líder que não prega, que não mostra nas suas atitudes as Escrituras, é falho. Um líder que não vive o que fala é falho. Então, nós temos que ter isso na nossa mente. Precisa viver a Escritura, viver, pregar,
ser testemunha, ser exemplo. Um líder para ser exemplo. Porque quando um líder cai, ele leva muita gente. Por causa do que? Mas aí muita gente pode questionar. Mas o líder, nós temos, não pode se agarrar em homens, certo? Mas quando o líder cai, o estrago é muito maior. Então, por isso que quando você que está aí às vezes tem um chamado para ser líder, observe, cuidado, porque líder, a responsabilidade é muito grande. Então, tá bom? Aí tem um ponto importante que a gente precisa aqui, ó. Embora a vida dos homens, bem como a repercussão de suas obras, tem curta duração, o povo de Deus deve cultivar a memória daqueles que deixam suas contribuições para a reino do céu. Nunca esqueça os líderes anciões, né? Que sempre tem algo para nos agregar. Nunca o despreze. Cuidado, tá bom? Então, no nosso tópico 2, conselhos para a conquista. Não despreze ninguém. Segundo, lembre sempre de quem você aprendeu. Coloque em prática o que você aprendeu. Terceiro, viva, medite e pregue as escrituras. Amém? Então vamos lá. Vamos para o tópico. Eu estou aqui sendo bem sucinto para não cansar vocês aí. Tópico 3. Reconhecimento do compromisso e promessa. Toda promessa há uma conquista. Se foi Deus que prometeu, vai ver, ela vai chegar. Isso Josué acreditava. Quando ele fala, não te mandei eu, olha o que Deus estava falando para Josué. Não fui eu que te mandei? Não fui eu que te escolhi? Reconhecimento. Deus está te reconhecendo como líder. Então, se é Deus que coloca você como líder, Ele zela pelo aquilo que ele faz. Então, reconhecimento do chamado. Você foi chamado para pregar, você foi chamado para cantar, foi chamado para ser líder. Se foi Deus que deu, assuma esse compromisso. Não esquive, não saia. Não te mandei eu, não fui eu que coloquei esse dom para você, não fui eu que dei esse discernimento para você. Então, exerça isso. Compromisso, tenha compromisso. Reconhecimento e compromisso, né? E a promessa do Senhor, ela só pode ser cumprida aquele que dá o máximo. O Josué sempre deu o máximo. Antes de ele ser líder, ele buscou aprender, buscou ouvir Moisés. Antes, ele era o primeiro. Sempre foi. Ele se deu ao máximo. Todo líder, tem que exercer, dar ao máximo, se desgastar pela obra, pelo aquilo que ele acredita. Então, dê ao máximo. Josué deu ao máximo, se doou ao máximo. Nós pega a história de Josué. Josué foi um líder que se doou ao povo de uma maneira extraordinária, assim como Moisés. Ele teve as suas experiências baseadas em Moisés. A promessa que Deus tinha feito é prosperidade para a liderança de Josué. Josué venceu grandes batalhas. Josué venceu uma cidade chamada Jericó, que naquela época era uma extraordinária potência. Seus muros ninguém passava e Deus colocou por terra. Olha só, prosperidade. Derrotaram seus inimigos, os maiores inimigos. Ele não teve medo de gigantes da terra de Canaã, porque ele tinha a promessa de Deus, ele tinha a presença de Deus na sua vida. Ele colocava Deus em primeiro lugar. Então, reconhecimento que quem faz é Deus, compromisso com a liderança, porque a promessa ela vai ser cumprida, né? Esse foi um reconhecimento, um sucinto da nossa lição. E o ponto importante é, quando o Senhor chama alguém, fica muito claro que sem a ajuda divina nada de bom acontecerá. Assim, não há espaço para vaidade e arrogância no coração de quem foi escolhido, né? Esse é o ponto importante dessa aula. Gostaria de finalizar com você, lembrando, o livro de Josué começa com a determinação para assumir a liderança. Haja vista que, por esse ponto de partida, qualquer empreitada, se não existir um líder vocacionado por Deus, que possui profundo senso de compromisso com o Senhor e sua palavra, Israel sofreria tremendamente na sua jornada. Entretanto, estando à frente um homem fiel, corajoso, e o povo se enchia de fé e vitória
quando Josué falava, quando Josué estava à frente do povo, porque Josué foi vencedor, Josué foi conquistador. Amém? Essa foi uma breve resumo da nossa lição. Falei algumas bem rápido, né? A gente esqueci de falar algumas coisas porque é muito rápido, muito difícil, mas também Moisés mudou o nome de Josué. O nome de Josué era Oséias, foi mudado para Josué, tá bom? Isso aí teve outras coisas. Então, tinha muita coisa para nós falar, mas como o tempo aqui é resumido e nós temos não se tornar cansativo, a resumo dessa aula de número 2 é esse. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que permaneceram comigo até o final. Deus abençoe, continue conosco. Na próxima aula, o outro irmão nos dará outra aula, não sei quem será, mas será uma bênção. Estamos aqui para transmitir conhecimento a você. Deus abençoe a todos, que você possa, nesses momentos de dificuldade dessa nação, dessa sociedade, ser abençoado por Deus através do vídeo, através das mensagens. Amém? Deus abençoe e continue conosco, continue meditando na palavra. Deus abençoe a todos.